Alguns acontecimentos podem nos deixar perplexos, mas não devem nos levar ao desânimo, ao desespero e muito menos abalar a nossa fé. Esse é o estudo de número 1135 aqui do nosso canal Jaboque Vamos Orar. Você é muito bem-vindo a mais este estudo e que o nosso bondoso Mestre Jesus, ele te abençoe grandemente. E nós veremos sobre este assunto logo após a nossa vinheta. Não podemos nos esquecer que diante das dificuldades, de lutas, provações, batalhas e afrontas, devemos nos fortalecer no Senhor e devemos prosseguir adiante na caminhada cristã rumo à pátria celestial. Vamos ao nosso tema: perplexos com os acontecimentos. Nosso texto base está em 2 Coríntios, capítulo 4, verso 8 e verso 9, que diz: sofremos pressões de todos os lados, contudo, não estamos arrasados. Ficamos perplexos com os acontecimentos, mas não perdemos a esperança. Somos perseguidos, mas jamais desamparados, abatidos, mas não destruídos. Essa é a versão da Bíblia King James. E muitas coisas acontecem na vida do cristão que o deixa perplexo. Isso faz parte da nossa caminhada cristã, mas qual a nossa atitude diante da perplexidade? Vivemos os tempos dos fins e as pessoas que convivemos não são fáceis, como Paulo ensinou a Timóteo. 2 Timóteo capítulo 3, verso de 1 ao verso 5, diz assim: sabe, entretanto, disto, nos últimos dias sobrevirão tempos terríveis. Os homens amarão a si mesmos, serão ainda mais gananciosos, arrogantes, presunçosos, blasfemos, desrespeitosos aos pais, ingratos, ímpios, sem amor, incapazes de perdoar, caluniadores, sem domínio próprio, cruéis, inimigos do bem, traidores, inconsequentes, orgulhosos, mais amigos dos prazeres do que amigos de Deus, com aparência de piedade, todavia negando seu real poder. Você conhece pessoas assim? Porque eu conheço várias. E quando nós olhamos para esta orientação de Paulo a Timóteo, nós podemos aprender que as pessoas, elas viveriam para se agradar, para se satisfazer, e não seriam fáceis de conviver. Muitos cristãos, eles se assustam e ficam perplexos quando acontece algo com eles, ou quando eles sabem de alguma coisa, eles acabam se esquecendo que o nosso Deus, ele conhece todas as coisas. Hebreus capítulo 4, verso 13 diz assim: e não há criatura alguma incógnita aos olhos de Deus, absolutamente tudo está descoberto e às claras diante daquele a quem devemos de prestar contas. Nós não podemos nos esquecer que nada, absolutamente nada, fica oculto diante de Deus, e para tudo Deus tem o tempo certo e todos prestarão contas diante do nosso Senhor. No nosso texto base, o apóstolo Paulo nos ensinou que nós sofremos pressões de todos os lados. Ele sofreu. 2 Coríntios capítulo 4, verso 8, a parte inicial diz assim: sofremos pressões de todos os lados. Olha a esperança. Contudo, não estamos arrasados. E tem outra versão que diz que em tudo somos atribulados. Muitas vezes o apóstolo Paulo, ele foi pressionado pelos judeus e pelos gentios, mas sempre amparado e consolado pelo nosso Deus. Paulo disse aos irmãos de Corinto que Deus, ele consola o abatido. 2 Coríntios capítulo 7, verso 5 diz:
pois nem quando chegamos à Macedônia tivemos descanso, pelo contrário, em tudo fomos atribulados, externamente lutas, internamente temores. Atribulado no dicionário da língua portuguesa significa afligido, atormentado, angustiado, e na língua grega significa espremido, prensado, pressionado com firmeza. É como se Paulo dissesse: nós podemos ser espremidos, ser prensados, ser pressionados com firmeza, mas nós não somos arrasados, não ficamos demolidos, nem destruídos e nem arruinados, porque o Senhor, Ele nos sustenta. E no nosso texto base diz que nós podemos sim ficar perplexos, mas não podemos ficar desamparados ou desanimados e nem sem esperança. Segundo aos Coríntios capítulo 4, verso 8, a parte final fala assim: ficamos perplexos com os acontecimentos, mas não perdemos a esperança. Podemos ser tomados de espanto, ficarmos atônitos com as situações, mas não podemos perder a esperança, pois o nosso Senhor, o Deus a quem nós servimos, é a nossa esperança, e nele nós podemos transbordar em esperança. Romanos capítulo 15, verso 13, Paulo diz assim: portanto, que o Deus da esperança vos abençoe plenamente com toda alegria e paz, à medida da vossa fé nele, para que transbordeis de esperança pelo poder do Espírito Santo. Precisamos estar enraizados em Cristo para não perdermos a esperança, para podermos transbordar de esperança e sermos cheios de alegria e de paz. E tem outra versão que diz que nós podemos ficar perplexos, mas não somos desamparados. Sabe por quê? Porque o nosso Deus, Ele está conosco, assim como Ele foi com o profeta Jeremias. Jeremias capítulo 15, verso 20: eu farei da tua pessoa uma muralha de bronze fortificada diante deste povo. Pelejarão contra ti, mas não o vencerão jamais, pois estou contigo a fim de resgatar-te e salvá-lo. Palavra do Senhor. O Senhor fez a promessa ao profeta Jeremias. O Senhor falou que o fortaleceria e que daria vitória a ele, pois o nosso Deus, Ele é o Todo-Poderoso. Ele tem poder para guardar, para livrar, para resgatar. Ele tem poder para salvar. O nosso Deus tem poder para dar vitória, assim como Ele deu vitória a Jeremias, porque o nosso Deus sustenta os seus servos nas mãos dele, na presença dele. E Davi, o rei Davi, sabia que o Senhor estava com ele em todo o tempo. No Salmo 16, verso 8 diz assim: sei que o Senhor está sempre comigo, não serei abalado, pois Ele está à minha mão direita. Pelo fato dele estar caminhando com o Senhor, ele não seria abalado, ele teria uma fé firme, pois ele era ajudado, sustentado e fortalecido pelo Senhor. Davi muitas vezes ficou perplexo diante de situações. Vamos nos lembrar no caso da rebelião e traição de Absalão, o filho dele, e nós podemos também nos lembrar quando o filho dele, Aminon, ele abusou sexualmente de Tamar, filha do rei Davi, irmã de Aminon e também de Absalão. Imagina quantas vezes Davi passou por momentos, por acontecimentos que o deixou perplexo.
E na versão da Bíblia Viva, diz que perplexos nós podemos ficar, mas não desesperados. Vamos ver essa versão? 2 Coríntios capítulo 4, verso 8, diz assim: de todos os lados, olha o que diz, somos oprimidos pelas dificuldades, porém não somos esmagados. Ficamos perplexos porque não sabemos a razão de certas coisas nos acontecerem, mas não desesperados. Muitas pessoas, diante das situações adversas, ficam desesperadas. Eles se entregam ao desespero e abandonam ao Senhor. Nós precisamos não recuar, não retroceder. Precisamos estar firmes no Senhor, com os nossos olhar fixos nele, como o autor de Hebreus nos ensina. Hebreus capítulo 10, verso 38 e verso 39 diz: mas o justo viverá pela fé, contudo, se retroceder, aí é o próprio Senhor que fala, a minha alma não se agradará dele. Nós, entretanto, não somos dos que regridem para a perdição, mas sim dos que creem e salvos seguem avante. Podemos ficar perplexos, podemos ficar atônitos com a situação, mas não podemos desistir, não podemos nos desesperar, porque o nosso Deus é um Deus vivo, é o Deus que dá atenção, é o Deus que ouve as nossas orações, é o Deus que nos dá a vitória. E na versão Almeida corrigida, diz que perplexos nós podemos ficar, mas não desanimados. Nós não podemos deixar as circunstâncias adversas nos fazer desanimar. Deuteronômio capítulo 31, verso 8 diz assim: não tenha medo, nem desanime, pois o próprio Senhor irá diante de vocês. Ele estará com vocês, não os deixará, nem os abandonará. Moisés, ele ordenou aos israelitas para que eles não desanimassem, pois o Senhor estava com eles. Davi certa vez orientou o filho dele Salomão para que ele não desanimasse e não desanimasse jamais. 1 Crônicas, capítulo 28, verso 20, nós podemos ler: e concluiu, ser forte e destemido, e realiza com disposição toda a obra que está diante de ti. Nada temas, nem desanimes jamais, porquanto Yahvé, o Senhor Deus, meu Deus, é contigo, nunca te abandonará, nem se afastará de ti, até que seja terminada toda a obra de construção da casa de Yahvé, o templo do Senhor. Davi sabia que o Senhor auxiliaria e também fortaleceria Salomão para que ele fizesse o templo do Senhor, e ele não poderia desanimar, ele não poderia parar de servir ao Senhor, mas ele deveria continuar firme e fazer o que agrada ao nosso Deus. E muitas vezes a perplexidade nos traz tristeza. Salmo 119, verso 28, o salmista diz assim: a minha alma se consome de tristeza, fortalece-me segundo a tua palavra. Não podemos nos esquecer, diante da perplexidade, que nós devemos voltar os nossos olhos para o nosso Jesus. Nós devemos nos alimentar da palavra dele, porque a palavra dele é bálsamo, ela é vida e nos fortalece. O apóstolo Paulo, certa vez, ele ficou perplexo com os irmãos da Galácia. Gálatas capítulo 4, verso 20 diz assim: eu bem que gostaria de estar pessoalmente convosco e mudar o tom desse meu discurso, pois estou perplexo, atônito em relação ao vosso comportamento. Os irmãos da igreja da Galácia estavam se voltando para os rudimentos do judaísmo. Embora fossem gentios, eles estavam se iludindo, dando ouvidos aos falsos ensinamentos judaizantes. Eles acreditavam ser necessário seguir a lei.
anulando assim a suficiência do sacrifício de Cristo Jesus para a nossa salvação, para a salvação deles. Mas Paulo, ele precisou chamar a atenção deles e Paulo ficou perplexo com aquele comportamento. Paulo também revelou aos irmãos de Corinto que ele passou por tribulações, por sofrimentos difíceis, que ele chegou a ponto de pensar que eles não conseguiriam suportar. Segundo Coríntios, capítulo 1, verso 8 ao verso 10, diz: irmãos, não desejamos que desconheçais as tribulações que atravessamos na província da Ásia, as quais foram muito mais acima da nossa capacidade de suportar, de tal maneira que chegamos a perder a esperança da própria vida. Mas Paulo não desistiu, ele não desanimou e o Senhor o sustentou. O Senhor deu vitória a ele. Paulo suportou aquela tribulação, não confiando na força dele, mas confiando e sendo sustentado pelo Senhor. E o Senhor, ele nos sustenta. O Senhor, ele nos ajuda a suportarmos e a vencermos as lutas, as dificuldades e as adversidades. Mas também muitas vezes nós ficamos perplexos com as notícias que nós recebemos, porque são notícias ruins e até mesmo notícias de escândalo sobre os homens que servem a Deus ou dizem que o servem. Mas nada justifica nos afastarmos do Senhor, pois o nosso Jesus, ele nos advertiu sobre pessoas que causariam escândalos ao Evangelho. Vamos conferir? Lucas capítulo 17, verso 1 diz assim: então Jesus declarou aos seus discípulos: é inevitável que fatos ocorram que levem o povo a tropeçar na fé, mas ai da pessoa por meio de quem vêm os escândalos. E outra versão diz: disse Jesus a seus discípulos: é impossível que não venham tropeços, mas ai daquele por quem vierem. Paulo, ele é o exemplo de um homem que sofreu, que passou por oposições, por adversidades, tanto internas como externas, mas ele não desistiu, ele venceu e ele nos ensina que em Cristo Jesus, eu e você, nós somos mais que vencedores. Romanos capítulo 8, verso 37, contudo, em todas as coisas, somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Paulo, ele foi açoitado, ele sofreu naufrágio, ele foi apedrejado, foi perseguido pelos judeus, mas ele não desistiu. Vamos conferir alguma das lutas de Paulo? Segundo Coríntios capítulo 11, verso 24 ao verso 26 diz assim: 5 vezes recebi dos judeus 39 açoites, 3 vezes fui espancado com varas, 1 vez fui apedrejado, 3 vezes sofri naufrágio, passei 1 dia e 1 noite exposto à fúria do mar. Muitas vezes passei por perigos em viagens, em rios, entre assaltantes, entre meus próprios compatriotas, entre os gentios, perigos na cidade, no deserto, no mar, perigos entre falsos irmãos. Paulo, ele ensinou aos irmãos de Corinto que nós podemos relembrar no nosso texto base que ele foi perseguido, ele também foi abatido, mas as dificuldades não destruíram a fé dele no Senhor, pois o próprio Jesus ensinou que os servos dele poderiam passar por perseguições. Mateus capítulo 5, verso 10 ao verso 12 diz: bem-aventurados os que sofrem perseguição por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois vós, quando vos insultarem e perseguirem e mentindo
disserem todo o mal contra vós por minha causa, exultai e alegrai-vos sobremaneira, pois é esplêndida a vossa recompensa nos céus, porque assim perseguiram os profetas que viveram antes de vós. O nosso Senhor nos ensina que quem passa por perseguições, injúrias, mentiras, dificuldades por causa do reino dele é bem-aventurado e não deve se entristecer, pois terá grande recompensa nos céus. Eu vou começar a concluir. Assim como Paulo ficou perplexo, nós podemos ficar, mas também, assim como Paulo permaneceu firme na fé, nós devemos permanecer, pois servimos o mesmo Deus, o Deus vivo e o Deus poderoso. O nosso Deus está conosco, nos dando vitória e tem nos reservado uma recompensa eterna. Segundo Coríntios capítulo 4, verso 18, eu vou concluir com esse versículo que diz: sendo assim, fixamos os nossos olhos, não naquilo que se pode enxergar, mas nos elementos que não são vistos, pois os visíveis são temporais, são passageiros, ao passo que os que se não veem são eternos. É o que Deus tem preparado para nós. Se você gostou desse vídeo, ele foi edificante na tua vida, ou se você tem dúvidas ou sugestões, faça o comentário aqui no nosso canal, continue compartilhando os nossos vídeos nas redes sociais e dá o seu like. Caso você não esteja inscrito aqui no nosso canal, eu continuo te convidando para que você se inscreva e que o Senhor Jesus ele te abençoe grandemente. E até o nosso próximo estudo aqui no nosso canal Jaboque. Vamos orar? Fica com Deus e Deus te abençoe.